Tinha tempo que eu não vi um roteiro tão bem escrito, viu, gente? Sendo muito sincera. E não é bem escrito no sentido de, uma narrativa muito complexa, fenomenal. Não, é no sentido de forma mesmo. O roteiro tá muito organizado, muito agradável de ser lido. Porque formatação de roteiro tem isso, né? Às vezes a gente não tá dominando todos os recursos, ou a coisa fica um pouco confusa, e aí o roteiro fica difícil, a gente tem que ler algumas vezes pra entender o que o roteirista quis dizer naquela cena, porque roteiro é a narração de uma imagem, né? Então a gente, enquanto leitor de um roteiro, a gente tem que estar conseguindo o tempo inteiro visualizar o que tá na página. Se o leitor não tá conseguindo visualizar, geralmente é culpa do roteirista. E nesse roteiro isso não acontece. Nesse roteiro, se você coloca assim o roteiro do lado assim do filme, você vê que tá muito similar. Óbvio que tem uma coisa ou outra que tá diferente, pelo menos nessa cena. Eu não li o roteiro inteiro, mas li várias partes de algumas cenas que eu tava curiosa enquanto eu selecionava qual que eu iria analisar aqui com vocês. Mas o roteiro em geral tá muito bem escrito, viu? Então, vamos nessa. Pessoal, eu trouxe aqui alguns pontos para debater com vocês sobre o roteiro de Wicked. É um quadro no canal super antigo chamado Roteiro em Cena, em que eu basicamente pego uma cena de um roteiro e analiso pedaço a pedaço com vocês. Esse pedaço que eu vou analisar é de toda a sequência da música What Is This Feeling, que em português é a música Que Sentimento, se você tiver aí com a versão brasileira em mente. E tem bastante coisa curiosa aqui pra gente observar nesse roteiro. Começando do início, a gente tá aqui na cena 26 do roteiro, e eu tô bem no iniciozinho da música mesmo, que é no momento em que elas começam a escrever aquelas cartas. E a primeira coisa que eu quero que vocês observem é no início da cena, como a fala, tanto da Galinda quanto da Elphaba, ela tá entre aspas no roteiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um personagem tá lendo alguma coisa. E aí, nesse caso, o diálogo fica sempre entre aspas. Isso é bem curioso, porque eu nunca vi isso num livro de formatação. Isso eu só vi em roteiro mesmo. E a formatação de roteiro tem essas coisas, né? Repito o que eu disse no início. Escrita de roteiro, o roteirista tem que conseguir fazer com que o leitor visualize o que está ali na página. Esse é nosso maior objetivo. Visualizar e passar a mesma sensação que a pessoa tem que ter quando ela estiver assistindo. E muitas vezes, alguns roteiristas têm saídas muito criativas. Por isso que é tão importante que você leia roteiros. Porque às vezes você não sabe como você quer dizer, ou quando você quer escrever ali uma certa cena, você vai lembrar de um roteiro que você leu há tanto tempo que tinha usado um recurso diferente. E aí você vai conseguir escrever e vai ficar legal, vai funcionar para sua narrativa. Então por isso é tão importante que a gente leia roteiros, tá? Então, a primeira observação que eu quero fazer aqui nesse roteiro é justamente nisso, em como as falas, estão todas entre aspas no momento em que elas estão lendo a carta. Gente, observação, tá? Essas 6 páginas traduzidas vão estar aqui na descrição do vídeo, assim como o link para vocês encontrarem o roteiro inteiro. O roteiro inteiro tá em inglês, tá? Eu traduzi só essas 6 páginas referentes à música. Eu não traduzi a letra da música, mas eu traduzi os cabeçalhos e as rubricas. E aí vocês podem perceber que no momento em que é interrompida a cena para dar-se início ao número musical, a gente tem assim, song, : What Is This Feeling, que é o nome da música, né? E eu achei muito curioso isso, porque é uma coisa que nós, enquanto roteiristas, nos perguntamos. E aí? Em que momento eu tenho que encaixar a música no roteiro de musical? Apesar de no Brasil a gente não fazer tantos roteiros musicais, eles existem, tá? A gente tem algumas séries, como o Incrível Resgate, que eu adoro, e até filmes que tem música agora. Você tem ali o filme recente do Ney Matogrosso, que tem ele se apresentando e performando. Então você tem, não necessariamente obras musicais, mas também obras que tem música ou que tem performance de música incluída. E é sempre legal da gente entender como sinalizar isso no roteiro. E aqui, achei que o roteiro fez muito bem em sinalizar a música What Is This Feeling. Não é todo roteiro de musical que faz isso, tá? Mas a grande maioria faz. E aí você percebe, que a rubrica continua. Então, enquanto ambas escrevem silenciosamente, porém com urgência, suas cartas, e elas começam a cantar. E aí vocês vão perceber que sempre que é canto, o diálogo está em caixa alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que eu quero sinalizar um canto, isso é uma regra, tá, de formatação de roteiro, eu tenho que colocar em caixa alta. Porém, tem uma outra saída também, que é você colocar em itálico, tá? Eu já vi alguns roteiros de musicais colocarem em itálico, e alguns roteiros de musicais colocam um parênteses de diálogo, e nesse parênteses colocam assim,
cantando. Mas eu acho que ocupa página desnecessariamente você escrever em cada fala do personagem que ele tá cantando. Eu acho meio ruim. Mas, se eu não me engano, um roteiro que fez isso foi Moulin Rouge. Eu acho que tem vídeo aqui no canal. Se não tem vídeo aqui no canal é porque tá dentro do meu curso de formatação, gente. São 5 anos gravando aula e fazendo o curso. Eu não lembro mais, tá? Onde que estão as coisas, mas em algum lugar existe. Então, sempre que um personagem estiver cantando no seu roteiro, você pode colocar em caixa alta, que é o mais comum, ou você pode colocar em itálico, tá bom? E aí você pode perceber ao longo dessa cena que há uma descrição normal de como a cena acontece. Então, ambas se sentam, vivenciando uma revelação particular e surpreendente. Canto, aí elas se levantam cheias de energia e se encaram no meio do quarto. Que alívio poder admitir. Então você vê que é uma rubrica comum, é uma rubrica normal, tá sendo descrito. E tem momento aqui que tem uma coreografia, que até foi a coreografia que viralizou, né, da Galinda andando ali por X com os outros estudantes, segurando o livro, né? E isso tá descrito também aqui, mais na frente, como Galinda, junto com praticamente todo o corpo estudantil, dança celebrando sua vitória. Então perceba que não há nenhuma indicação de coreografia, de como a coreografia deve ser feita. Eu sei porque já me fizeram essa pergunta se a gente tem que descrever os movimentos. Não precisa. Vai ter um coreógrafo que vai ser contratado que vai pensar só nisso. Mas você pode sugerir, como aqui está sugerido, que haja um momento de dança aqui. Ou, muitas vezes, isso é muito particular de cada produção, já foi conversado com o coreógrafo, já tem até um storyboard de como vai ser essa cena. Então o roteiro já tá mega alinhado de como vai ser o resultado final. Mas isso varia muito de musical para musical. Então vai depender o quanto que você detalha, o quanto que você sugere, o quanto que você deixa aberto. Mas em geral, você faz do jeito que tá aqui. Você faz pequenas sugestões. Se vai ter dança, se não vai ter, se vai ser muito complexo, se vai ser simples. Isso daí é com a produção, é com o coreógrafo, é com a direção. O seu trabalho é contar a história, deixar a narrativa redonda para, de novo, seu leitor conseguir visualizar o que a gente vai conseguir assistir no final. E notem, tá, pessoal? Isso é bem importante de falar também, como não é uma única cena, tá? As leis da formatação de roteiro continuam em regência. Então, toda vez que eu troco de cena, eu coloco um novo cabeçalho. Eu saio, eu entro, eu troco de cabeçalho. E isso é bem notório no momento em que a Galinda tá fazendo aquele discurso na frente do refeitório e logo em seguida ela entra. Então notem que mesmo sendo uma ação contínua, isso tá sendo identificado no roteiro, aqui entre as cenas 29 e 30. Então todas as regras de cabeçalho continuam agindo normalmente aqui nesse roteiro. Na mesma cena 30, há um diálogo duplo. Para quem fez meu curso de formatação, sabe o que é um diálogo duplo, que é quando dois personagens falam ao mesmo tempo. Olha que inteligente o que as duas roteiristas fizeram aqui com o diálogo duplo. Elas utilizaram para conseguir identificar o momento que tem um coro atrás cantando, no caso, os estudantes que estão cantando essa música junto das duas protagonistas. E aí, logo em seguida, gente, vem um negócio bizarro que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei super bem do roteiro, né? Mas aqui acontece um negócio bizarro que eu nunca tinha visto, mas sei lá, né? Às vezes tá um negócio diferente, né? Tá uma nova tendência aí de roteiro. Mas, assim, se um aluno me perguntasse, eu orientaria a fazer diferente. Mas o jeito que elas fizeram, de fato, é o jeito que ocupa menos espaço. E às vezes, ainda mais uma produção muito grande, menos páginas de roteiro ajuda pra caramba. Então notem como aqui na cena 31 a gente tem uma coisa bem peculiar. A gente tem int, espaço, barra, espaço, ext, ponto, hífen, sala de aula, barra, área esportiva, intercut. Gente, esse aqui tá diferente mesmo, né? Geralmente, esse tipo de cabeçalho, ele não é uma coisa que não existe, tá? Ele existe, que é você ter duas locações ao mesmo tempo. Ele geralmente acontece quando os personagens estão transitando, por exemplo, entre uma área interna e uma área externa. É uma briga ou é uma conversa e tem uma pessoa do lado de dentro e outra pessoa do lado de fora. Você vai colocar int, barra, ext, varanda, calçada, esse tipo de coisa, pra indicar que um personagem tá num local e o outro tá em outro local. Mas aqui é um intercut. E por isso que eu achei tão curioso, porque geralmente a regra de você formatar um intercut é diferente. Geralmente você faz a primeira cena, você dá uma pequena descrição, aí antes de ir pra próxima cena você fala intercut ou entrecorte com, 2 pontos, próxima cena. E aí, a partir daí,
você narra essas duas cenas. Então é assim que você faz o intercut, geralmente. Você tem que introduzir a primeira cena, depois você introduz a segunda cena, e aí você tem o intercut. Então eu achei diferente. Não sei se por ser um número musical, elas não teriam muito o que descrever aqui nesse momento, e aí por isso deixaram dessa forma, mas eu achei diferente, né? E faltou um pouco de rubrica aqui também. Mas volto naquela questão, gente. Roteiro de musical é um caso à parte, é uma coisa um pouco mais específica, então faz sentido que tenham algumas diferenças aqui. Pra gente finalizar, reparem apenas na cena 32, um ponto importantíssimo pra narrativa, que é um ponto de virada na jornada das duas personagens, que é o momento em que a Galinda vê a Elphaba sendo recebida e acolhida pela Madame Morrible, que é um ponto de dor ali pra Galinda, e é uma questão que vai voltar algumas cenas depois na narrativa. Então, reitero, acima de mostrar música, de dizer se vai ter ou não coreografia, e até mesmo de seguir estritamente as regras da formatação, acima disso, você precisa se lembrar de que você é um narrador, e de que você está contando uma história, e de que esses pontos principais da narrativa estão destacados aqui. Por isso, você não pode abrir mão desses momentos, tá bom? Lembrem-se sempre, o roteiro serve pra gente contar uma história visual. A gente está preparando a partitura para uma história que vai ser contada de maneira audiovisual. Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, e se você quiser participar da minha formação em roteiro audiovisual de ficção, a próxima turma tá chegando aí. Dá uma olhada aqui no link do curso para você conhecer e ver o cronograma da próxima turma. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.